Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula de matemática aqui no canal SME Capstran. Aqui quem fala é o professor Antônio Marcos e hoje nós estudaremos o conteúdo função quadrática. Nós já separamos aqui alguns tópicos que a gente pretende explorar, como sendo a definição e identificação dos coeficientes da representação algébrica, o valor numérico, a representação gráfica e alguns elementos comparativos da representação algébrica e gráfica da função. Vamos então começar aqui definindo função quadrática. O nosso livro didático nos diz que é toda função definida pela sentença matemática y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e o a é diferente de zero. Ela também pode ser representada dessa forma, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com as mesmas condições, a, b e c sendo números reais e o a sendo diferente de zero. Veja que a característica mais relevante aqui é o fato de o termo em x ao quadrado ser o termo de maior expoente e existir na representação algébrica. Temos aqui alguns exemplos, de funções quadráticas, e aqui nós identificamos os coeficientes A, B e C de cada uma delas para destacar a definição. Nesse caso aqui, y igual a x ao quadrado mais 2x menos 8. O A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, o B é o coeficiente que acompanha x, e o C é o chamado coeficiente independente de x. Nesse outro caso aqui, x ao quadrado menos 9, o A é 1, o número que multiplica aqui o x ao quadrado, o B, como não aparece, é 0, e o C é menos 9. Nessa aqui, y igual a menos x ao quadrado mais 9x menos 18, nós temos aqui o A igual a menos 1, o B igual a 9 e o C igual a menos 18. E neste último exemplo, 4x ao quadrado menos 4x mais 1 é a sentença que representa a função quadrática. Então, o A é 4, o B é menos 4 e o C é 1. Veja que em todos esses casos, o A é sempre um número diferente de zero. Ele pode ser negativo, pode ser positivo, mas não pode ser zero, ok? Um outro tópico importante que a gente pode destacar aqui no estudo da função quadrática é o valor numérico, o valor da imagem da função em um determinado ponto. Nós temos, por exemplo, aqui uma função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. E aí, nesse exemplo, ele pede dois itens. No item A, pede para identificar os coeficientes A, B e C, já estão destacados aqui, foi o mesmo que fizemos nos exemplos anteriores. E no item B, ele pede o valor numérico da função em determinados pontos. Por exemplo, o valor numérico da função quando x vale 1, quando x vale 0, quando x vale menos 2, quando x vale 1 meio. Aí a gente substitui na representação algébrica da função o x pelo valor dado, O f de 1, aí substitui o x por 1 e faz o cálculo. F de 0, substitui o x por 0 e calcula. Substitui, nesse caso aqui, para encontrar o f de menos 2, o x por menos 2. Nós obtemos o valor f de menos 2 igual a 24. E quando o x for 1 meio, o f de 1 meio, substitui o x por 1 meio, faz os cálculos e encontramos aqui 21 sobre 4, Então, são exemplos aqui já resolvidos do valor numérico da função quadrática. Vamos falar um pouquinho agora sobre o gráfico da função quadrática. Para isso, nós vamos interromper aqui a apresentação dessa tela e apresentar aqui uma outra tela, onde nós mostraremos o ambiente do software GeoGebra com uma simulação pronta, onde a gente vai poder visualizar a representação gráfica da função quadrática. Vejam que aqui nós temos nessa janela aqui, que é a chamada janela de álgebra do GeoGebra, o ambiente do GeoGebra, a função já inserida. Nesse caso aqui, ela está como sendo f de x igual a 2,1x ao quadrado mais 1,8x mais 1,6. Aqui o A, o B e o C destacados.
Veja que esses valores estão destacados aqui. E aqui está o gráfico da função, ok? Veja que o gráfico da função quadrática é uma parábola. Neste caso aqui, a parábola tem uma concavidade para cima, e aí nós vamos ver por que essa concavidade está desse jeito, e vamos observar o comportamento desse gráfico a partir da alteração que nós fazemos em cada um desses parâmetros, ou seja, desses coeficientes. Por exemplo, quando mexemos no valor do coeficiente A, o que acontece com o gráfico da função quadrática? Vamos aumentar aqui o valor do coeficiente A. Olha. A parábola vai se estreitando, né? Mas se eu diminuir esse valor, for aproximando ele de zero, a parábola vai se abrindo até se aproximar de uma reta. Se eu zerar o valor do coeficiente A, veja que eu não tenho mais o termo ax ao quadrado, zerou, ficou só bx mais c, ou seja, ficou uma função do primeiro grau, e a função do primeiro grau é dada por uma reta. Sendo assim, se eu zerar o valor do coeficiente A, eu não tenho mais uma função quadrática, uma função do primeiro grau. Então, valores positivos para o A, concavidade da parábola para cima. Valor nulo vira uma reta. Se os valores forem negativos, o que acontece? A concavidade da parábola muda, fica voltada para baixo, certo? Então, o coeficiente A determina a concavidade da parábola. Valores positivos, concavidade para cima. Valores negativos, concavidade para baixo. O coeficiente B vai apenas definir um movimento que a parábola vai fazer, e é um movimento parabólico em torno de um ponto. Veja que tem um ponto aqui que não se altera, certo? E esse ponto é exatamente o valor do coeficiente C. O coeficiente C, aqui está indicando que ele vale 1,6. E é exatamente o ponto em que a parábola intercepta o eixo Y. Veja que se eu alterar o valor do coeficiente C, agora ele está 3,9 aqui, quase 4, ó, é o ponto de interseção do gráfico da função com o eixo Y, esse eixo vertical. Tá bom? Então, aqui nós vamos perceber o que significa cada um dos parâmetros ou dos coeficientes de uma função do segundo grau, a chamada função quadrática. Vamos voltar, então, para a nossa tela de conteúdo, para sintetizarmos as informações que nós acabamos de observar. Veja que uma conclusão muito importante que nós obtemos é a concavidade da parábola ser definida a partir do valor do coeficiente A. Coeficiente A positivo, concavidade da parábola para cima. Coeficiente A negativo, concavidade da parábola para baixo. A espessura, né, ou o estreitamento da parábola, o fato dela ser mais curva ou mais próximo de uma reta, vai também variar de acordo com o valor do coeficiente A. Quando a parábola tem concavidade para cima, à medida que esse valor vai diminuindo, se aproximando de zero, a parábola vai se aproximando de uma reta, vai ficando mais aberta. No caso da concavidade para baixo, à medida que esse valor vai aumentando em módulo, ou seja, se aproximando de zero, acontece a mesma coisa, a parábola vai se abrindo e se aproximando de uma reta. Agora, uma outra observação importante que nós temos que considerar no estudo do gráfico da função quadrática são os zeros da função quadrática. Quando nós consideramos a representação algébrica da função quadrática, por exemplo, nós temos aqui a representação genérica da função y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O que seria os zeros desta função? São os valores de x para os quais o y é igual a zero, tá bom? E aí nós temos aqui alguns exemplos. Neste primeiro aqui,
é dada essa função, y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Pede para que a gente determine os zeros desta função. E aí a gente faz o y assumir o valor zero e vai encontrar os valores de x. Veja que nós obtemos aqui uma equação de segundo grau, assunto que nós estudamos, se não me engano, lá no segundo período do ano letivo. E um dos procedimentos mais práticos da gente resolver uma equação completa do segundo grau, como essa aqui, é usando a fórmula resolutiva de Bhaskara, que é esta aqui, né? Determina o valor de x por essa relação aqui. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sendo esse delta o discriminante da equação, que é dado em função dos coeficientes, b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Então, a gente primeiro identifica os coeficientes a, b e c, calcula o valor do discriminante delta, que nesse caso aqui dá 16, depois substitui nessa fórmula aqui e encontra dois valores para x, já que eu tenho os valores mais ou menos aqui, antecipando o cálculo da raiz, eu vou obter dois valores aqui para as raízes, os zeros da função. O x1, que neste caso aqui deu igual a 1, e o x2, que nesse caso aqui deu igual a menos 3. O que significam esses zeros? Aqui na representação algébrica são as raízes, né? São valores numéricos. Mas na representação gráfica, o que significa os zeros de uma função quadrática? Imagine que isso aqui é o eixo x, tá certo? E aí você traça aqui o gráfico dessa função. A gente pode, a partir do que está definido aqui nessa representação algébrica, representar graficamente essa função. Veja que como o valor do coeficiente a é positivo, a concavidade da parábola é para cima. Uma outra coisa interessante é que se ela tem duas raízes, significa que ela vai tocar o eixo x em dois pontos. E quais seriam esses pontos? São exatamente os valores das raízes, né? Então, nós teríamos aqui o valor das raízes como sendo menos 3 e 1, que são justamente esses pontos aqui, tá certo? Vamos dizer que bem aqui eu tenho o ponto menos 3. E nesse outro encontro aqui da parábola com o eixo x, eu tenho a raiz 1. Esse aqui é o eixo x, ela tem concavidade para cima, porque o a é positivo, e intercepta o eixo x em dois pontos, que são exatamente as raízes, ou os zeros, da função quadrática. Observando aqui este segundo exemplo, nós podemos perceber que a função é dada por menos x ao quadrado mais 4x menos 5. E aí, como a gente quer calcular os zeros, a gente faz o y igual a zero, chegamos numa equaçãozinha do segundo grau, identificamos os coeficientes a, b e c e calculamos o discriminante, o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Veja que na questão anterior, o delta é maior que zero, tá certo? Isto vai ter um significado relacionado ao número de raízes. Quando é zero, nós temos duas raízes reais e distintas, né? E quando o delta é menor que zero, como se torna impossível da gente obter o valor de x no conjunto dos números reais, a gente diz que, nesse caso, a função não possui raízes reais. Então, como é que ficaria a configuração do gráfico neste caso? Vamos dizer que isto aqui é o eixo x, certo? Aí a gente vai traçar aqui a parábola. Veja que a concavidade da parábola é para baixo. Então, a gente teria que fazer dessa forma aqui, ó. Como não tem raízes, ela não vai tocar o eixo x em nenhum ponto. Sendo assim, a configuração do gráfico ficaria desse jeito aqui. E aqui nós temos o eixo x e a parábola.
Esse aqui seria o esboço do gráfico desta função. Vamos analisar aqui um terceiro caso. Bom, veja que a representação gráfica da função tem a ver com o valor do discriminante delta. Nesse caso aqui é menor que zero, não tem raízes. Quando é maior que zero, tem duas raízes. Agora vamos ver quando o discriminante dá igual a zero. Observe essa função. Y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Igual ao y a zero, né? Para encontrar os valores de x correspondente. Identifica o valor dos coeficientes A, B e C. Calcula o discriminante nesse caso aqui deu igual a zero. E aí, quando a gente aplica a fórmula de Bhaskara, a gente vai ver que as raízes x1 e x2 vão ter o mesmo valor. Nesse caso aqui é 2. Ou seja, a função vai ter dois zeros, ou duas raízes reais iguais, que é o número 2. Ou então a gente diz que ela possui apenas uma raiz, já que os valores são iguais. Então, delta igual a zero, a função possui apenas uma raiz. Então, vamos ver como ficaria a representação gráfica desta função. Aqui nós temos o eixo x. Vamos ver como é que ficaria, então, a parábola. Como o valor do coeficiente A é positivo, a concavidade da parábola é para cima. Como nós só temos uma raiz, ela vai tocar o eixo x em apenas um ponto. Então, ficaria desse jeito a configuração do gráfico, né? Dizendo que isto aqui é o eixo x. E esse ponto aqui de encontro é o valor da raiz, né? Para x igual a 2, a função é igual a zero. Então, lembre desses três detalhes aqui, ó. Delta maior que zero, duas raízes. Delta menor que zero, nenhuma raiz. Delta igual a zero, uma raiz. Isso aqui está resumido nesse pequeno gráfico, aliás, nesse diagrama aqui. E nós ainda fizemos aqui um resumo, juntando as informações da concavidade da parábola relacionada ao coeficiente A e o valor do discriminante delta. Então, coeficiente A positivo, concavidade da parábola para cima. Valor do coeficiente A negativo, concavidade da parábola para baixo. Discriminante maior que zero, positivo, duas raízes reais e distintas. Discriminante menor que zero, nenhuma raiz, não toca o eixo x em nenhum parábola. Discriminante igual a zero, uma raiz real, ou seja, o discriminante, aliás, o gráfico da função, a parábola, vai interceptar o eixo x em apenas um ponto. Aqui estão resumidas as informações obtidas a partir do valor do coeficiente A relacionado à concavidade da parábola e o discriminante delta relacionado ao número de raízes. E para finalizar a nossa aula, nós temos aqui dois exemplos que a gente pretende resolver com vocês, que é o exercício 1 da página 166, que diz assim: verifique se a parábola que representa o gráfico de cada uma das seguintes funções intercepta ou não o eixo x. E aqui nós temos apenas o item A. Tem outros itens lá, mas nós vamos resolver apenas o item A. E aqui nós temos a função, que é y igual a x ao quadrado menos 2x menos 24. E para saber se ela intercepta ou não o eixo x, é só calcular o valor do discriminante delta, né? E a fórmula do discriminante delta, a gente sabe que é b ao quadrado menos 4ac, né? Então, vamos identificar aqui os coeficientes A, B e C primeiro, né? A, B e C. O A aqui é 1, o B é menos 2 e o C é menos 24. Vamos escrever aqui a fórmula do discriminante, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? E vamos calcular ele aqui embaixo. B ao quadrado, quem é b? É menos 2, né? Menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1,
vezes o C, que é menos 24. Então, o delta aqui será menos 2 ao quadrado, aqui é 4, positivo. Aqui eu vou multiplicar 4 vezes 1, 4 vezes 24 é igual a 96. Multiplica aqui os sinais, negativo com positivo, negativo, negativo vezes negativo, positivo. E aqui a gente conclui que o valor do discriminante, neste caso, é igual a 100. Portanto, maior que zero. Isto significa, discriminante maior que zero, significa que ela intercepta o eixo X em 2 pontos. Mas aqui ele pergunta só se intercepta ou não. Então, a resposta poderia ser simplesmente uma palavrinha. Sim. Ok? E aí temos também o exercício 2 da página 166, que pede que você determine algebricamente os zeros de cada uma das seguintes funções. Só que nós colocamos aqui apenas a função do item A, e depois você resolve os demais, ok? Então, para resolver, calcular os zeros dessa função aqui, é só fazer um y igual a zero, né? São os valores de x para os quais a função é igual a zero, o y é zero. Então, eu posso escrever a seguinte equação: x ao quadrado menos 25 igual a zero. Veja que aqui nós temos uma equação do segundo grau incompleta. Não é necessário utilizar a fórmula resolutiva de Bhaskara, é só resolver pelo método simplificado. Ou seja, isolar o x aqui desse lado da igualdade e passar o 25, que está subtraindo aqui, para o outro lado somando, ou seja, ele vai ficar lá positivo. E aí o valor das raízes seria justamente a raiz quadrada de 25, né? E como aqui eu vou obter valores, um positivo e um negativo, eu digo que o x1 seria o valor positivo, né? Que a raiz quadrada de 25 é 5, e o outro seria o x2, que é a raiz quadrada de 25, só que antecedido de menos, né? Que vai aparecer lá na fórmula. Então, esses aqui seriam os zeros da função quadrática y igual a x ao quadrado menos 25. Valeu, minha gente, por hoje é só. Espero ter ajudado vocês e até a próxima, ok?